Oi, gente, tudo bom com vocês? Nós estamos retornando à nossa aula agora para fazer a correção da atividade. Nós falamos que iríamos corrigir. Isso ajuda vocês a tirarem as dúvidas, né? E assim, também ajudar nas próximas atividades. Para começar, eu vou compartilhar com vocês aqui o caderno 2 do 7º ano. Vocês tiveram acesso tanto a esse caderno aqui, ou pelo link, né, atividade pelo link, se clicasse nesse endereço. Então, nós vamos fazer a correção a partir da leitura das questões. Então, não era para fazer apenas do que vocês já sabem, que vocês conhecem, sem ter feito a leitura no livro. Eu indiquei aqui a página, certo? Vocês têm o livro aqui. Então, começando pela nossa sequência, página 10 a 15, vocês poderiam encontrar as respostas. Então, a gente começa aqui pela questão 1. Identifique se a definição abaixo, aqui na frase, pertence ao conceito de país ou estado. Então, qual dos dois tem a ver com essa frase? O conjunto de instituições que formam a organização política de um povo em determinado território, ele pode ser considerado país ou estado? Nesse caso aqui, está definido a um estado, certo? Organização política de um povo em determinado território. A resposta estava bem aqui na página 10, ou 12, aliás, bem abaixo aqui, ó, no cantinho, nós temos a resposta. Esses quadrinhos que às vezes os alunos não dão moral, não leem, né, acham que não serve para nada. Não, tá, tem que observar, tem que olhar tudo, imagem, mapa, tudo que tiver no livro precisa ser observado. Então, número 2, questão. Nem sempre existiram países com formas de governo como conhecemos hoje. Em que período histórico a maioria dos países da Europa se organizaram? Então, período histórico, nós temos 5 partes principais, né, que é a pré-história, a antiguidade, idade média, idade moderna e contemporânea. Aqui eu só coloquei as quatro principais. Então, em qual período esses países ou esses estados nacionais que nós estamos falando lá na Europa se organizaram? Será que foi na Idade Média, na Idade Moderna ou na Idade Contemporânea? Então, aqui nós temos, ó, no texto de vocês também, tá? No livro, na página 13, 12, 13, que foi a partir... foi organizado entre o século XI e o século XV. Então, a partir da Idade Média é que eles se organizaram. O outro aqui, número 3. Forma de governo na qual o poder era exercido por uma única pessoa, o rei ou o monarca. Então, nesse caso, que tipo de governo que é? É ditadura? É monarquia? É parlamentarismo ou presidencialismo? Nesse caso aqui, ó, o nome diz rei ou monarca, então nós estamos falando de monarquia. Letra B. Qual dos grupos abaixo listados eram nômades, moravam em cavernas ou habitações temporárias e não tinham governo? Lá na antiguidade, lá no tempo do EPA, lá, não tinham governo. Os egípcios tinham os faraós que eram o governo deles. Os fenícios foram um dos primeiros estados a se organizarem na antiguidade. Os gregos nem se fala, eles foram os criadores da democracia, da política, foram os gregos. Então, eram os pré-históricos, que viviam em cavernas, né? Quase todos eles. Então, a letra D. Número 5. Na Idade Média, quem detinha o poder de decisão e justiça cobrava impostos e taxas quando o governo europeu estava fragmentado. Então, houve um período em que não tinha um poder forte na Europa. Os estados, eles eram todos desmembrados, cada fazenda, que era chamada de feudo,
Cada fazenda tinha o seu poder forte ali do dono daquele lugar. Então, esse dono do lugar era chamado de artesão, de burguesia, de senhor feudal ou de vilão. Então, nós estamos falando do período da Idade Média, onde existiu o feudalismo. Então, nesse caso aqui, era o senhor feudal, era o nome do que tinha o poder de decisão, de justiça, ele era o rei, ele era tudo da grande propriedade dele, que era esse feudo. Ainda, 6, no período medieval, as pessoas livres, comerciantes ou artesãos, que viviam nos burgos, que eram cidades fortificadas, eram chamadas de burgueses, cidadãos, clero ou nobres. Então, olha só, a palavra-chave aqui é burgo, as cidades fortificadas da época, Idade Média. Então, quem vivia nos burgos eram chamados de burgueses, não eram os que nós temos hoje, não. Tá? A maior parte deles eram comerciantes. O número 7. Uma característica dos reis no período medieval europeu era de que? Qual a característica desses reis? Obtiveram grande apoio dos servos e trabalhadores rurais? Não, nunca. Servos e trabalhadores rurais não iam apoiar o rei porque os reis eram muito exploradores. Será que esses reis tinham pouco poder de decisão fora de seu próprio feudo, dentro da sua propriedade? Será que ele decidia tudo num período fora da propriedade dele? Ou tinha um exército forte sem apoio de outros senhores feudais? Ou viviam criando novas leis de justiça e igualdade social? Não, igualdade social não existia. Então, nesse período que estamos estudando, o rei, no período anterior à formação das monarquias nacionais, os reis tinham pouco poder de decisão fora do seu próprio feudo. Feudo é a propriedade dele. Dentro da propriedade dele, ele mandava e desmandava. Fora já não tinha tanta força assim, porque cada lugar tinha o seu próprio senhor feudal. Então, era pouco poder dele. Na número 8, qual dos grupos sociais tinha mais interesse por mudanças, defendendo a centralização do poder, a unificação de moedas, pesos e medidas, além de maior proteção e segurança para todos? Nesse caso aqui, era a burguesia. Por que a burguesia? Porque a burguesia era comerciante. Eles detinham o poder de comércio. E se cada lugar que ele fosse para vender o seu comércio, que era ambulante, se ele achasse uma moeda diferente, lá tinha um peso, um lugar era aquilo, um outro eles usavam outra medida, então era muito difícil para o comércio deles. Então a burguesia queria que fosse tudo igual, tivesse um rei dominando toda a região, não só um pedacinho da região. Então a burguesia queria, o rei foi quem forçou para que existisse esse poder. A número 4, a fragmentação do território romano, quando acabou o Império Romano, as cidades ficaram todas desnorteadas. E um poder centralizado em torno de um imperador ocorreu a partir da crise econômica dos povos gregos? Não, nós não estamos falando de gregos, estamos falando de romanos. A desagregação do Império Romano do Ocidente no século V devido às invasões bárbaras? Sim, foi por causa das invasões bárbaras é que as pessoas começaram a fugir das cidades, a se organizar nos feudos, se protegendo dentro dos castelos, das propriedades muradas, com aqueles muros de pedra enormes. Número 10, para terminar. O processo de centralização do poder do rei e a formação das monarquias nacionais no período medieval se deram exclusivamente no continente. De qual continente nós estamos falando? Falei várias vezes o nome. Falei africano? Em nenhum momento nós falamos de africano. Falamos americano? Nesse período a América nem era dominada pelos europeus ainda, muito menos asiático. Nós estamos falando do continente europeu, tá? Que no livro aqui também fala muito sobre a Europa, território, governo, tudo. A Europa se organiza. Vocês observaram, mudanças na Europa aqui. Então, nós falamos de Europa. Enfim, no caderno de vocês, faça correção, anote as respostas corretas, tá? Para que possam ter uma noção de quando for fazer a atividade de recuperação paralela. Ok? Aguardo vocês.